todos eles exigem por conhecimento técnico, todos eles, assim, eles buscam um profissional que chega na fazenda, seja diferenciado, agregue valor, mostre coisas que eles não conseguem enxergar. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz, hoje com o Guilherme Docussi. Para quem não conhece o Guilherme, ele é engenheiro agrônomo formado pela Unicastelo em 2013, está cursando o MBA em Gestão de Negócios e Administração pela Exalc USP. Possui cursos em crédito e riscos e de marketing pela FGV também. Começou a carreira em 2014 como ATC pela Timac Agro. De 2015 a 2018 trabalhou na Yara, né? De 2019 a 2021 trabalhou na Cibra Fertit e atualmente está como gerente comercial da unidade de negócios da Safra Rica na cidade de Guaíra, lá no nosso interior de São Paulo. Ao longo dessas empresas aí, teve todas as experiências nas mais diversas culturas, né, na região do Cerrado e Nordeste, com foco em HF e até algumas mais exóticas, como, por exemplo, o cacau, o que mostra o jogo de cintura intertrabalho em diferentes culturas em diferentes regiões do Brasil. O foco central da nossa conversa aqui é a diversificação de culturas e regiões. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Jeff? Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Imagina, quem agradece aqui somos nós. E para a gente começar aqui, Guilherme, fazer um bate-papo, né? Você, como eu, por exemplo, né, começou a carreira e foi por um bom tempo dedicado aí pelos fertilizantes, né? Famoso adubeiro. E há pouco tempo atrás aí abriu o leque e foi para o ramo da distribuição. Conte para a gente um pouquinho da sua história no agro. Bom, Jeff, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite. Eu acompanho o seu trabalho, acompanho o canal Adubeiros Raiz e eu me sinto bastante honrado em fazer parte desse episódio, né? Tantas pessoas, tantos nomes aí, tantos adubeiros raízes aí com história, com experiência. É muito incrível, né? Conhecer a história dessa turma e estou muito feliz em estar aqui também. Bom, Jeff, a minha história no agro, eu venho de uma família do agro, né? Meu pai, ele é pecuarista, ele não é produtor, mas os meus tios são, então eu entrei para a agricultura de uma forma natural, e assim que, desde a época da graduação, uma das disciplinas que sempre me chamou muita atenção foi nutrição de plantas e foi fertilidade do solo. Tanto é que no final da graduação eu já estava decidido que eu queria trabalhar em alguma empresa de fertilizantes, entrar no mundo dos adubeiros, né? E então, assim que eu me formei em dezembro de 2013, em 2014 já ingressei numa multinacional de fertilizantes, como ATC, aqui na região do interior de São Paulo, e eu fui um pouco do oposto de alguns colegas da época da faculdade. Vários colegas tinham aquele sonho, aquela ambição, né, aquela vontade de trabalhar no Mato Grosso, e eu sempre tive vontade de ir para o Nordeste, para a região diferente, trabalhar com HF, trabalhar com outras culturas. É a praia, né? Nem tanto, viu, Jeff? Nem tanto. Mas, e aí tive essa oportunidade, né? Depois de 2014, em 2015 eu fui para o Nordeste, fui trabalhar com fertilizantes, trabalhei, como você citou, aí, com diversas culturas, entre elas com cacau, com café conilon, banana. Eu tive a oportunidade de morar e trabalhar em Bom Jesus da Lapa, que é um dos maiores polos produtivos de banana do Brasil, né? Então, assim, foram diversas culturas que eu nunca imaginei, né, Jeff, que eu fosse trabalhar, principalmente banana e cacau. Foi culturas que eu aprendi muito, foram regiões que eu aprendi muito, e todas elas com adubo, com fertilidade e nutrição de plantas. E hoje eu estou no segmento de distribuição, eu retornei para São Paulo, para o meu estado de origem, né? Eu amo o estado de São Paulo, mas eu tenho um carinho muito grande também pela Bahia, que foi um estado que me acolheu muito bem, foi um estado que eu fiz grandes amizades, conheci muita gente do setor do adubo, que hoje, inclusive, são grandes amigos, inclusive, eu tenho 2 amigos que hoje moram na Bahia e que a gente conversa muito, que está no segmento do adubo. Então, assim, sou muito grato ao adubo, pelas experiências, pelo conhecimento, pelas amizades que eu adquiri a esse longo e por tudo que eu aprendi. A gente pega aqui, né, um ponto interessante é que você começou a carreira trabalhando com
com culturas de um manejo complicado, né? Mesmo você sendo um recém-formado e trabalhando com produtos de alto valor agregado, né? Conta um pouco para a gente esse ponto específico aí para o pessoal entender. Ô Jeff, trabalhar com produtos de alto valor agregado, eu falo assim, que é um tripé, né? Você precisa conhecer muito a fundo o produto que você vai trabalhar, né? Tanto as características quanto os benefícios, conhecer muito bem o ambiente e as culturas também que você vai trabalhar, que serão trabalhadas com aqueles determinados produtos, né? Estudar sobre as culturas, estudar sobre o manejo que é feito, e entender do mercado, né? Então, é mercado, cultura e o ambiente. O mercado, eu digo assim, o profissional tem que entender o cenário que ele está ali inserido, né? Quais são as épocas de negociações, de que forma que ele vai acessar o produtor com aqueles produtos. E eu, particularmente, até hoje, gosto muito de trabalhar com produtos de alto valor agregado, com produtos que normalmente a gente chama aí, né, de diferenciados, porque a gente sai daquela vala do normal, né? Assim, você negocia preço, né, Jeff? Tem alguns diferenciais ali na negociação, por exemplo, e depois eu vou citar ali para frente, mas tem alguns mercados que exigem mais um conhecimento e uma experiência do profissional sobre o mercado, sobre tendências, principalmente quando negociações em grandes clientes. Mas eu sempre gostei, trabalho, gosto, ajudo hoje o meu time a também desenvolver essa pegada, né, em relação aos produtos diferenciados. E o conselho que eu sempre passo para o meu time, para os colegas, né, para as pessoas que trabalham na área comercial, olhar diferente para o fertilizante ou para qualquer outro produto diferenciado, né? Porque se hoje você for pensar só em preço, você vai cair na vala de todos, né, Jeff? Vai ficar batendo em prego batido e ponta virada. E eu tinha uma professora, né, de olericultura, a Rumi, que ela falava o seguinte, né, quando pensa em culturas mais cabulosas aí para a gente cuidar do manejo, né? Ela falava assim, com todo respeito aos agrônomos que trabalham com soja e milho, mas agrônomo mesmo, ele se mostra trabalhando com cebola, com cenoura, com batata, aí que divide os homens dos meninos. Ô Jeff, sabe que eu falo? Que eu faço uma analogia com um piloto de avião, assim, né? Que ele pilota independente da circunstância, da situação, do momento, né? Às vezes com temporal, com rajada de vento, com tempo bom, enfim. E assim eu falo que o profissional, principalmente nós da agricultura, ele também tem que olhar para o mercado de uma forma diferente. Porque assim, lógico, tem profissionais que eles se identificam mais com determinadas culturas, com determinados produtos, com determinado segmento, mas ele também tem que estar preparado para oportunidades, para uma cultura diferente, para uma região diferente. Eu já atendi clientes que ele plantava 4, 5 tipos de cultura. Quando você vai na região ali do Nordeste, acontece muito isso. Tem uma região ali que tem um produtor que a gente até se tornou amigo, ele produzia café, produzia banana, ele tinha pecuária, ele tinha melancia numa área irrigada, então, assim, era bem diversificado, né? E o profissional, voltando sobre a questão do piloto de avião, ele tem que estar preparado para esse tipo de situações, né? Ele tem que conhecer um pouquinho das culturas. E eu aprendi muito, eu me desenvolvi muito com essas culturas, com diferentes culturas. Eu falo assim, o profissional, ele tem que, se ele é bom com a cultura, uma determinada região, ele também tem que ser bom em outras, né? Que são diferencial. Legal. E aí, Guilherme, em determinado momento da sua carreira, você foi para um dos mercados mais concorridos e agressivos do Brasil, né? Com um nível muito elevado de tecnologia. Aborda aqui para a gente aspectos importantes do mercado lá de Luiz Eduardo Magalhães, quando a gente pensa em fertilizantes e logística. Ô Jeff, o mercado ali do oeste da Bahia, ele é um mercado, assim, bastante concorrido. Se a gente pensar no polo ali de Candeias, o polo de Aratu, que é onde Camaçari, né, onde se concentra grande parte das empresas de fertilizantes, é muito concorrido, né? É um mercado que exige muito um conhecimento de logística do profissional, exige muito um conhecimento técnico de produto, conhecimento de mercado, de tendência, de preços, né? Eu me recordo que algumas negociações que eu fui, o produtor sempre perguntava:
qual que é a tendência do MAP, qual que é a tendência do KCL, qual que é a tendência do Super Simples, a ureia, e assim, a gente sempre ouvia alguns produtores ainda falar, historicamente, o momento bom de fechar a ureia é no mês tal, o momento bom de fechar a super é no mês tal, e esse ano está sendo muito diferente do ano passado, que assim, é o que eu falo, a única certeza que a gente tem é que na agricultura nunca um ano vai ser igual ao outro, né? Principalmente no adubo. Hoje você está aí no adubo, você está também na cadeia, e nunca é igual. A gente trabalha com planejamento, a gente faz um planejamento de entrega, um planejamento de orçamento, faz todo aquele planejamento, mas às vezes acaba não ocorrendo como a gente espera. E o mercado do Oeste, ele exige muito isso, né? Porque tem momentos ali que você tem maior oferta de caminhão, tem momentos que a oferta de caminhão ela é muito reduzida, impacta no frete. O outro ponto que eu sempre alertava o produtor é que o produtor, normalmente ele tem uma tendência a querer deixar o fertilizante para receber na fazenda mais próximo ali do plantio, que é o que todo mundo quer, né, Jeff? Um cenário ideal, esperar chegar ali o adubo no momento que ele vai utilizar, faltando poucos dias. Só que aí você tem uma alta demanda da fábrica de fertilizantes, né, alta expedição, aí você não consegue caminhão, enfim, começa a ficar um pouco, ficar difícil, né, trabalhar. Então, é um mercado, assim, que exige muito do profissional ter planejamento. Profissional é um mercado, assim, que são altos volumes, grandes volumes, né, então, se você não tiver um bom planejamento, assim, a chance de não ter sucesso é muito grande. É um mercado que ele é bastante, eu falo assim, ele é muito disputado, né, Jeff? Você tem uma grande empresa ali de superfosfato simples em Luiz Eduardo, né? Então, diversos produtores que acabam levando o grão, retornam com o fertilizante ali da cidade, então tem competitividade. É um mercado, sim, você precisa conhecer muito também o cenário, conhecer os principais concorrentes, mas eu aprendi muito, porque eu saí do Nordeste, que é uma dinâmica totalmente diferente, um modelo de negociação totalmente diferente, para o Oeste. Eu aprendi muito ali com aquela região, foi muito bom. E é interessante assim, né, porque às vezes quando o produtor vê uma fábrica ali do lado, não uma misturadora, mas uma fábrica de produção mesmo, às vezes dá aquela segurança assim, né, tipo, vou encostar o caminhão ali, eu carrego meu produto. Só que em qualquer momento, como agora, por exemplo, pode estar faltando ácido sulfúrico e a fábrica não conseguir produzir, né, aí cai na mesma situação de quem está em região de fronteira que precisa 100% dos portos para ser atendido, né, então a logística de fertilizantes é um troço muito pesado e tem que ficar muito atento mesmo, senão, como diz, vai o boi com a corda, num ano igual esse, a gente gravando aqui em setembro de 2021, esse episódio vai ao ar esse mês ainda, e quem é do setor sabe que os adubeiros estão, como eu estou brincando aqui, tá apanhando mais que vaca em horta, né, porque o negócio tá pesado. E eu falo assim, né, Jeff, tem que estar também atento às oportunidades, né, que assim, para um fertilizante sair lá do exterior, lá de outro país, até chegar na fazenda do produtor, é bem complexo, né? Não é uma coisa assim tão simples. E alguns momentos do ano, algumas empresas acabam não tendo produto. E aí que o profissional ele tem que estar atento também, que é um outro diferencial, né? Fazer a leitura de mercado. E é nesses momentos que, às vezes, você acaba aproveitando uma oportunidade, principalmente quando é para uma entrega mais imediata, que o produtor está precisando ali já mais urgente, né? E daí, Guilherme, para a gente também aproveitar da tua experiência, é o seguinte, você já trabalhou em algumas regiões e aí tem perfil de produtor diferente. E por que eu vou falar assim o perfil de produtor diferente? Você pode estar numa região, como você está agora em São Paulo, e ter um paulista plantando soja, um gaúcho lá na Bahia plantando soja também, ou um baiano plantando café, enfim, você já tem essa experiência aí, dessas diferenças aí da cultura de cada estado, você trabalhando no próprio estado, a cultura sendo migrada para outro estado aí. O que você bota de mais interessante ou desafiador nisso tudo aí que você já viveu? É muito diferente, assim, parece que não, mas você visitar um produtor de HF e visitar um produtor de soja, eles olham a cultura um pouco diferente, né?
Pelo menos assim, a visão que eu tenho, é isso. O produtor, normalmente, de HF, ele acaba investindo mais, porque é um tipo de cultura que o valor agregado é maior, né? Se a gente pensar, por exemplo, na região leste da Bahia, o sistema de produção é um sistema controlado, é um sistema de irrigação, então ele necessita que o produtor tenha um nível de tecnologia maior, de conhecimento mais técnico, e aí, consequentemente, ele acaba investindo mais na sua área de produção, né? Só que, assim, todos eles exigem por conhecimento técnico, todos eles, assim, eles buscam um profissional que chega na fazenda, seja diferenciado, agregue valor, mostre coisas que eles não conseguem enxergar, né? Mas o produtor hoje, assim, a minha visão é que o produtor de grãos, aí, vamos falar o produtor de soja, ele tem uma visão já mais, assim, mais fechada um pouco, sabe? Porque, tantos pontos de potássio, tantos pontos de fósforo, normalmente as cultivares, elas não mudam muito, né? É sempre aquelas para determinada região. É que eu quero dizer, assim, que eles são um pouco mais, assim, já aprenderam o que tem que fazer, mudam muito pouco, né? São poucos os que estão abertos à tecnologia. O de HF, não, eles gostam, principalmente quando a gente fala de fertilizantes diferenciados, né? Então, é muito bom, assim, eu poderia ficar falando disso aqui 1 hora sobre perfil de produtor, porque eu realmente tive essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive ali na região do cacau, que é uma região, assim, já muito diferente, o perfil do produtor ali, que a cultura do cacau, ela é um pouco ainda extrativista, né? Eu rodava lá, e quando eu cheguei lá em 2016, na região 2017, nesses 2 anos, eu visitava produtores e eles falavam, adubo de cacau é chuva, né? E é sério, assim, e você vê as análises de solo das áreas, Jeff, cara, assim, os solos são muito judiados, assim, sabe? Os índices são muito baixos. Então, aí eles são muito resistentes, você fala sobre um produto, explica, pega uma análise de solo, discute, sabe? E aí eles acabam não concordando ali com o seu posicionamento. E tem muita questão da cultura, de tradição. Mas meu pai sempre fazia, meu avô sempre fazia, né? E aí depois, de 2017, eu observei que foi mudando, vários foram investindo em diferentes clones, né? Foram investindo em adubação e tudo mais, até em irrigação também. Mas é muito legal, Jeff. São perfis diferentes e que também ajudam o desenvolvimento do profissional, né? Porque, por exemplo, o profissional que hoje se forma e vai para o oeste da Bahia, começa lá com uma GD e tem uma carreira, né? E depois vira um RTV, ele está inserido no mercado que é soja, algodão, um pouco de milho, mas é aquilo, né? Então, é bem diferente. Aí você vai para um produtor de café, ali do sul da Bahia, que muitos vieram do Espírito Santo, que são os capixaba, já vêm com uma mentalidade diferente, investem, né? E aí você vai para o mercado, por exemplo, como o Vale do São Francisco, Petrolina Juazeiro, que o nível de tecnologia é muito alto, né? Lá é muito alto. Tem uma região ali da Bahia que é produtora de cebola, que também, assim, tem um nível de tecnologia muito alto. Região da Chapada, que planta muita batata, então o perfil de produtor já é totalmente diferente das outras regiões da Bahia, que também exige um nível de conhecimento técnico e de produto, de tudo, né, muito alto. Legal. Aí a gente entrando pegando esse trieiro ainda, como diz o interior, é o seguinte, você trabalhou no oeste da Bahia, até aqui no episódio com o Bruno, aqui a gente falou, né, existem alguns polos assim no Brasil que são reconhecidos pelo nível de tecnologia, né, Luiz Eduardo Magalhães, Rio Verde, Sorriso, né, você trabalhou aí em Luiz Eduardo, você está em São Paulo, em Guaíra, que já foi a capital dos pivôs, a terra do pivô, né, e então são regiões de nível de tecnologia alto. Nesses últimos tempos, a gente vê entrando muito a agricultura digital, com várias ferramentas aí para serem aplicadas no campo, né? Vocês ter vivenciado a anterior na Bahia, agora em São Paulo, e está envolvido com todo esse movimento novo do agro. Qual que é a tua percepção disso aí em relação à tecnologia? Ô Jeff, a tecnologia, ela vem crescendo muito, né? Não só no agro, como em diversos setores. Por exemplo, no início da pandemia, muita coisa mudou, né? Assim, foi impressionante. Por exemplo,
com assinatura de contrato, a gente, pedido, né? A gente imprimia, ia no cliente, o cliente assinava. Hoje a gente já tem assinatura de contrato eletrônico, né? O cliente assina rapidinho pelo celular, pelo computador, em minutos, em segundos, e já está um contrato assinado, você recebe uma cópia. Na agricultura, a gente vê hoje mapeamento que é feito, aqueles aplicativos que coloca na máquina, pulverizadores na colheita, e depois, em tempo real, o produtor consegue acessar. Eu gosto muito de tecnologia, né? Tudo que é tudo que é de tecnologia, de equipamento, acesso a celular, tudo que... Porque eu falo assim, né, Jeff, que a tecnologia, ela simplifica muito. E, às vezes, o produtor, ele acaba tendo uma visão ou sentimento que é mais burocrático, é difícil. Então, às vezes, quando a gente falava com o produtor, olha, vou mandar o contrato para o senhor assinar de forma eletrônica. Nossa, assim, para eles era uma dificuldade. Não, mas é difícil, eu abri aqui, não consegui assinar. Aí você ia, sentava, olha aqui como que é. Explicava, nossa, é muito fácil, é muito simples. Então, a tecnologia, ela, assim, é um caminho para mim sem volta, né? Eu acho que vai crescer muito mais. Hoje eu acompanho, inclusive, um trabalho da empresa, aqui do mesmo dono da empresa que eu trabalho, que é a Safra 4.0. Ela é uma empresa diferente da que eu trabalho, mas ela tem um serviço muito legal nessa questão de agricultura digital, tecnologia, né? Tem mapeamento de falha de plantio, patrulha percevejo, tem o Gota Mais, que é enfim, você entra pelo site, você faz a compra do serviço, ou você troca em pontos. Então, assim, o leque hoje está muito grande, né, Jeff? Hoje você já tem aqueles pluviômetro digital que fica na fazenda e o produtor consegue acessar. No oeste da Bahia, o nível de tecnologia dessas ferramentas, já em várias fazendas que eu tive a oportunidade de conhecer, eles já usam essas ferramentas, e isso é muito bom, né? Essa nova geração que vem chegando aí, que vem tomando conta dos negócios aí das famílias, que é essa turma mais nova, também, assim, eles já são muito adeptos a essa tecnologia, acompanham, buscam, né? Semana passada nós visitamos um produtor aqui, Jeff, em São Paulo, e ele perguntou sobre um programa para fazer gerenciamento da propriedade, né? Então, e assim, ele gostaria de um programa que o pessoal lá da fazenda fizesse adicionasse estoque, toda a movimentação da fazenda, de produto, de óleo diesel, a questão pessoal, questão produção, de talhão, tudo no sistema, e ele conseguia acessar pelo celular. Aí ele acabou contratando lá com uma determinada empresa e acessa pelo aplicativo. Então, está crescendo, e vai crescer muito mais, viu, Jeff? Eu vi recentemente também uma empresa negociando adubo de forma online. A gente vê a Cibra, né, com o Cibra Store, que é uma empresa também de fertilizantes. E igual vai crescer muito. De loja de roupa, né? É isso aí. Então, eu gosto muito. Eu sou suspeito em falar, porque eu sou digital, entendeu? Então, eu não sou muita referência, mas vai crescer muito. A agricultura é um caminho sem volta digital. Você só está judiado porque você trabalhou muito com fertilizante, mas você é novo, né? Que o adubo corrói tudo, né? Sou novo. É isso aí, Jeff. Sou igual carro de usina, né? Tá bom de ano, mas tá judiado. E um ponto legal aqui, Guilherme, para a gente também discutir é o seguinte, de novo, né? Como você teve experiência em região de fronteira e agora você está no estado mais desenvolvido do país, a questão da distribuição de fertilizantes. Você tem sentido muita diferença nisso daí? Não importa qual seja o aspecto, aí você dê essa leitura para nós, aí se você puder. Ô Jeff, quando a gente pensa em fertilizante, né, o modelo de negócio, eu já estava acostumado, o próprio setor estava acostumado a acessar os clientes de forma já direta. E, assim, poucas revendas que até num certo período aí, num certo tempo atrás, que trabalhava com fertilizantes. Hoje mudou, né? E aí vai um outro ponto em relação à característica de região. Por exemplo, na região do Nordeste, o tamanho do módulo de produção das áreas lá é bem menor quando comparado com o oeste da Bahia. Sim. Então, aqueles produtores, eles dependem de uma revenda, eles dependem de um canal de distribuição, porque às vezes vamos falar em adubo, compra 15 sacos, 8 sacos, às vezes compra 300 sacos.
quando eu fui trabalhar lá naquela região leste-nordeste, eu estranhei muito, porque, assim, existe a forma de se falar na região. E aí o produtor ligava e falava, meu patrão, eu gostaria de cotar com você uma carrada de adubo, ou então eu gostaria de cotar com você 12 sacos de adubo. Quanto tá 12 sacos de uma fórmula tal? Então, assim, nessa região, depende de ter um canal de distribuição, porque é inviável, você não consegue atender um produtor com 8 sacos. Você imagina, você sabe, você está hoje no setor, você sabe. Sim. Então, mas assim, hoje as empresas, elas estão mudando um pouco a visão, né, a estratégia. Eu tenho observado isso em algumas regiões. Tem uma empresa hoje de fertilizantes que não vai mais acessar a cliente final aqui em São Paulo, todo o acesso vai ser via revenda, através das revendas, parceiro deles, né? Inclusive até o time que atendia os clientes finais não estão atendendo. Na Bahia, a gente observava que muitos clientes que faziam negócio até com outras empresas de fertilizantes, com alguns canais de distribuição, às vezes alguns clientes que fazia algum tipo de troca, um barter, ou às vezes era um cliente que de repente dependia de um crédito, e aí a revenda pelo relacionamento, pelo conhecimento do cliente, acabava negociando com esse cliente, né? E na distribuição, Jeff, também um outro ponto é sobre a questão do foco, né? Que eu acompanho algumas revendas, assim, até no oeste da Bahia, em outros estados também que eu passei, até no Tocantins também, que eles acabavam não dando foco, porque era muito trabalhoso. Eles entendiam que era muito trabalhoso o fertilizante. Fertilizante não dá dinheiro para os caras, né? Ninguém queria vender. Não dá. Aí, às vezes, o vendedor talvez não tinha uma boa remuneração, quando comparado com o foliar, comparado com a semente, ele acabava não dando foco. A revenda também acabava não dando foco. Um outro ponto, Jeff, também é a falta do conhecimento, né? Eu vejo, nessas andanças minhas aí, esses canais que eu conheci, a turma quase assim não tinha muita informação sobre fertilizante, era um pouco carente disso, de você explicar as diferenças, falar sobre um fechamento de fertilizantes, falar sobre um enchimento, falar sobre uma análise de solo, pegar, discutir, né, falar de um fertilizante diferenciado para de alto valor agregado, vamos falar assim, né, ou para um convencional. Então, mas está mudando, as empresas estão procurando participar mais desses mercados da distribuição. Essas pessoas que vão na ponta, né, esses consultores de venda, eles também estão ficando mais atenados, estão procurando mais conhecimento, mas estava um pouco carente, né, Jeff? Estava um pouco esquecido esse mercado aí de distribuição em relação a fertilizantes. Demais esquecido, tipo, você falou assim, o pessoal às vezes não tem muita informação, né? Nós somos agrônomos, a grande maioria das pessoas que estão aí trabalhando também são, e sabemos que na faculdade não tem um preparo para entendimento de fertilizantes, né? Eu lembro esses dias não, já faz uns 2 anos, recebi uma mensagem de áudio e o cara falava assim, ô Jefferson, teu MAP é a base de super simples, né? Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, cara, eu preciso juntar os caras e conversar com eles, né? Porque se ele tá falando isso, que era um cara relativamente experiente, imagine o restante da turma como que não devia estar, né? E aí você senta com o produtor entende mais do que ele sobre o assunto, já descarta o cara logo, né? Por isso que você falou aí começa, o cara da revenda não quer ofertar porque não ganha dinheiro, o produtor sabe que o acesso é mais direto, fica procurando o funcionário ali que faz atendimento direto, mas se ele sentir segurança e a revenda conseguir oferecer esse produto, é lógico que é bom para o produtor, porque isso representa 40% do custo do cara, quase, né? Esse ano até mais, né? Esse ano até mais. Então, é mão na roda doida, né? Mas daí, a gente já vai encaminhando para o nosso fim aqui, Guilherme, o papo foi ligeirinho. Eu queria que você falasse aqui, você é um caboclo novo aí, igual a gente falou, tem muita lenha para queimar, como que você se imagina nesse setor aí nos próximos 20 anos aí? Vou continuar atuando na área comercial, trabalhar na área comercial, trabalhar com a produção de alimentos, assim, é uma paixão que eu tenho, eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, e o papel nosso hoje, né, como agrônomo, a gente que está aqui no comercial, a gente que conhece de produtos, né, ou talvez um pouco, né, dos produtos, conhece um pouquinho as dores dos produtores, a gente tem que ajudar esses produtores a melhorar a sua qualidade de produção.
né? E hoje o mercado ele mudou, né? Ele mudou muito, aquele vendedor, aquela pessoa que ia lá e, vamos falar, abria a porta com o pé, e, né? E só ia pensando no relacionamento que ele tinha com o produtor. Ele já hoje, talvez, ele não tem tanta relevância para o produtor, né? Relacionamento vende, ajuda, né? Ele ajuda outras coisas, mas ele só ele não faz venda. Então, você tem que ter um diferencial. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nos próximos 20 anos eu quero continuar estudando, eu quero continuar, quero estar no mercado, né? Hoje eu estou na distribuição, o leque de produtos aqui é um pouco maior, porque quando a gente está no fertilizante, é só fertilizantes. Então, hoje... Você não desmerece nós, não, só porque você trocou de lado. Não. Mas o que eu quero dizer, assim, que a gente hoje trabalha com fertilizantes, eu trabalho com fertilizantes, assim, eu não quero jamais deixar de trabalhar com fertilizantes, né? E eu falo assim, né, Jeff, que uma coisa é complementar da outra, né? Hoje a gente está com dificuldades de alguns produtos no mercado, então às vezes eu tenho o fertilizante, mas não tenho a semente, eu não consigo produzir, eu tenho a semente e não tenho o fertilizante. Isso. Então, quero continuar no agro, Jeff, quero continuar ajudando os produtores a melhorar a sua qualidade de produção. E quero continuar falando com você de adubo como a gente fala até hoje. Legal. Cara, Guilherme, brigadão aqui por você ter participado, né? Você está aí num pico de safra também, como eu também estou. A gente se organizou, arrumou um horáriozinho aí, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Felipe, a gente acabou se tornando amigos, né? Já fizemos algumas coisas aí, tá em sala de clubhouse, essa coisa toda. E agradeço mesmo de coração aí, você está longe, está em São Paulo, né? Quando voltar aqui, seja passeio, seja trabalho, não esqueça de vir aqui tomar cerveja, queimar a carne. Não, eu vou sim. E aqui os adubeiros estão sempre de portas abertas para você aí. Valeu, Jeff. E assim, o convite aqui também está feito, eu sei que você também é paulista, é conterrâneo nosso aqui, e quando estiver vindo para cá, só me ligar. A gente ainda não teve, né, Jeff, a oportunidade de conversar, né, se conhecer pessoalmente. Você vê, como que é o digital. A gente acabou se tornando amigo através da internet, né? Mas vamos ter a oportunidade, sim. Se Deus quiser, em breve a gente vai se encontrar, Jeff. Sucesso, viu? Muito sucesso aí na sua vida, na sua carreira, no seu projeto. Maravilha, para todos nós. E, pessoal, não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais, né, lá no YouTube, no Adubeiros Raiz, nos agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcast, Castbox, todos eles aí com @Adubeiros Raiz, minha página pessoal que eu mudei recentemente, né, Jefferson_Santos, tem meu site lá, jeffdoagro.com.br, qualquer desses lugares aí, você vai encontrar esse bate-papo nosso aqui. Um abraço, pessoal. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.